fala é Anderson. Estamos iniciando mais um podcast Operação Histórica. Estamos aqui com o Thales. Bom dia, boa tarde, boa noite. Só quero dizer que é um grande acordo nacional com o Supremo com tudo para estancar essa sangria. Também estamos aqui com o Arthur. É isso aí, novas novidades. Cada dia que passa, o Brasil vai se afundando na lama. E com o João. E aí, lembrando que a gente não vai na revolução matar fascista, vai só plantá-los. Hoje, infelizmente, não contaremos podcast com a presença do Cid. Está resolvendo a sua vida, mas no próximo episódio ele estará de volta. Então, galera, sem mais delongas, vamos dar início ao História Hoje, trazendo algumas notícias para a gente fazer uma discussão mais rápida, mas não menos importante. História Hoje. Então, gente, a primeira notícia para a gente discutir um pouco tem com certeza a relação com o governo Bolsonaro e, obviamente, não é boa, né? É uma notícia que vem lá do norte do país, que o relator do processo do TRF sobre uma permissão de construção de linhas de transmissão de energia elétrica foi autorizada, né? Apesar do relator principal do processo se posicionar contra. Essa linha de transmissão é para ligar, na verdade vai ser construída entre duas terras indígenas, né? Entre Manaus e Boa Vista, Roraima. E na verdade vão ser 123 quilômetros. E o povo mais prejudicado dentro dessa situação é o povo Waimiri Atraori, que ocupa uma vasta região lá no norte e que já passou por outros processos de violência com o governo brasileiro, né? E em um relatório do Instituto Socioambiental, que é um dos maiores institutos de pesquisa indigenistas da América Latina, aponta que o povo praticamente que mais sofreu no regime ditatorial foi o povo Aimiri Traoré, que teve a construção de uma rodovia nos anos 70, da BR-174, que ligou justamente Manaus a Boa Vista, e que a construção foi feita primeiramente sem o consentimento dessa população, o que já fere uma das determinações da Organização Internacional do Trabalho, qual o Brasil é signatário, e simplesmente mais de 80% dessa etnia morreu até o fim das obras, né? O povo Kinja, que é um desses povos que compõe o Aimiri Traoré, teve mais de 80% de sua população morta, desde assassinatos, desde emboscadas, há também doenças que foram se alastrando na população a partir dessas obras. E aí a gente chega agora em 2019 e o governo Bolsonaro propõe uma linha de transmissão para justamente não precisar mais da energia que vem da Venezuela, né? E nisso, provavelmente, mais uma vez, essa população vai sofrer. Já puxando de João, né, eu posso entrar na minha notícia, né, que também acaba interferindo nessas populações indígenas e quilombolas, né, no Brasil, que são violações constantes, e a base de Alcântara e a violação dos direitos dos povos quilombolas. Essa foi a notícia do dia 18 desse mês, né, que saiu no Yahoo, e ela fala em relação ao acordo de salvaguarda tecnológica que foi feito entre os norte-americanos e os brasileiros para que eles usem a base de Alcântara aqui no Brasil. E isso vai afetar diretamente, né, as populações que vivem ali naquela área. Então, a expansão dessa base que o novo projeto propõe, ela vai ocupar
uma área de 12.645 hectares, que equivale a quase 9 mil campos de futebol, né? E isso removeria 792 famílias, além de restringir o acesso ao mar dos habitantes dali. E isso ia impactar cerca de 150 comunidades ali naquele território, né? Inclusive comunidades quilombolas. Esse acordo, como todos os outros, né, que o governo vem fazendo para tentar justificar, ele produziu cerca de 2.000 unidades de material de propaganda com um custo de mais de R$ 26.000. Da mesma forma que eles fizeram as campanhas publicitárias para tentar alavancar a reforma da Previdência, né? Então, a base de Alcântara ela se encontra num privilegiado para o lançamento de foguetes, né? Por estar próximo à linha do Equador, economiza combustível, né? Mas acabaria, como eu disse anteriormente, afetando a vida da população local. Danilo Sérgio, que é um quilombola da área, ele disse que em períodos de operação de lançamento de foguetes, que duram entre 20 e 40 dias, as comunidades elas são proibidas de acessar o mar sob argumento de segurança. Mas também eles não existe nenhum tipo de medida compensatória para esse período que eles estão ali sem utilizar o mar para sua sobrevivência. Quando essas famílias são retiradas daquela área, né, o projeto é retirar algumas famílias daquela área, como já foi feito antes no início, quando a base foi implementada, né, e eles são realocados para agrovilas. Quem já foi para lá descreve de maneira negativa, né, porque os terrenos ficam a mais de 10 quilômetros de distância do mar e normalmente são terrenos inférteis e são insuficientes para o desenvolvimento de atividades econômicas, né? Então isso agrava a pobreza, né? E também gera uma ruptura com os laços da comunidade e fragiliza, né, as manifestações culturais daquela região. Aí a gente vem, João trouxe essa reportagem falando sobre a problemática com os territórios indígenas, aí tem essa problemática agora com os territórios quilombolas, e no meio disso tudo, Bolsonaro ainda é inocentado do processo que ele era acusado de racismo, né? Quando ele foi lá no Instituto Judaico falar um bocado de baboseira, né? Que eu acho que não é nem bom a gente estar repetindo aquilo que ele disse, né? E os Com advogados certeza. simplesmente disseram que ele gozava de imunidade parlamentar, né? E aquelas palavras e opiniões estavam ligadas ao exercício do mandato. Então, ele não poderia ser condenado por conta disso. Então, foi dito que ele deu uma palestra para expor as suas ideias e propostas políticas, né? Então, é muito triste a gente ver esses problemas de populações que já sofrem, que já sofreram historicamente no nosso país, né? Se agravando mais ainda. E eu acho importante a gente pontuar que essas questões que lidam com esses povos não é somente uma terra, né? Como você falou, Thales, é uma subsistência, a relação que se tem com a localidade. Por exemplo, essas obras que acontecem na Amazônia alteram completamente, por exemplo, a pesca. Vamos lá, usina de Belo Monte. Será que a usina de Belo Monte não causou nenhum impacto no fluxo de reprodução dos peixes? E esses peixes, eles alimentam quem? Servem a quem? Sabe? Como é que dá essa relação de sobrevivência dessas pessoas? Então, um impacto sistêmico na cadeia alimentar, como eu posso dizer, produção altíssima de metano nessas hidrelétricas por conta da decomposição da vegetação, que não é retirada de próximo dessas usinas. Então, a gente vê índices de infecção, né, de contaminação de mercúrio na água altíssimo na Amazônia nesses últimos anos, justamente por conta desse aumento de projetos ligados à eletricidade, enfim, autonomia elétrica brasileira, justamente em terras indígenas. Então, atrelado a isso, a gente tem uma política tributária de incentivo às empresas que estão explorando a Amazônia com desconto até cerca de 75%, baseado no cálculo de lucro da exploração. Então, a gente pensar sobre isso é justamente refletir sobre como essas empresas estão sendo convidadas a explorar a Amazônia.
A indústria da mineração está com os olhos muito grandes na Amazônia faz muito tempo. A gente sabe que ainda tem uma reserva de ouro muito grande a ser explorada em território Yanomami. Então, são muitas questões que não podem ser esquecidas e não esquecer que é um projeto, né? É um projeto de sociedade de extermínio mesmo dessas populações, dos povos tradicionais, indígenas e quilombolas, que não começou hoje, que foi o que deu base à construção da sociedade brasileira, qual o regime militar explorou bastante essa questão, essa imagem como é que eu posso dizer, inutilidade, né, desses povos. E qual foi a política que se deu? Foi de assassinato, genocídio, e hidrelétricas em terras indígenas, linhas de transmissão em terra indígena, em terra quilombola. Enfim, a gente tem que pensar sobre isso, né? Pensar sobre o que é que a gente projeta para esses povos à frente, porque o caminho que a gente está tomando é realmente de extermínio, né? Porque se você pensar que na década de 70, 80% de um povo morreu por conta de uma rodovia, né? E esse povo agora está sendo atacado novamente para uma linha de transmissão. Então, quantos por cento dessa população que se manteve viva vai continuar se mantendo viva? Como é que dá essa ideia, né? Via que, inclusive, até hoje nunca foi completada, né? No caso da Transamazônica, É, existem trechos que vivem aí, são de barro e vivem em constante manutenção ou alguma coisa do tipo, porque sempre está sendo danificado. E aí você tem uma obra ineficiente que atinge comunidades que estão ali, comunidades seculares que estão ali há muito tempo e simplesmente passa um rolo compressor por cima dela, é, é, refazendo um discurso que era feito na época da ditadura militar, que era de levar o progresso, mas progresso para quem, né? Se o progresso representa a barbárie, então. só acho que a gente também não pode esquecer que isso não é uma exclusividade nesses últimos anos do governo Bolsonaro, né? Claro, é importante destacar isso. A presidente Dilma foi uma grande defensora da usina de Belo Monte em determinado momento, né? Então a gente não pode passar a mão também, que nos governos petistas poucas terras indígenas também foram demarcadas, poucas terras quilombolas foram demarcadas, a reforma agrária pouco caminhou. Se a gente olhar a quantidade de terra demarcada no governo FHC foi maior, por incrível que pareça, né? Então a gente também tem que pontuar isso, né? Que infelizmente a gente está há décadas servindo o interesse do neoliberalismo e esses povos estão à margem desse processo, né? Eu acho que tem alguns temas que, quando a gente fala sobre esses assuntos, a gente acaba deixando um pouquinho de lado, colocando à margem, mas que, no ponto de vista, são temas assim centrais. Primeiro foi como foi pensado historicamente a inserção dos povos nativos, dos povos originários, numa lógica capitalista, que nunca foi a deles. E aí a gente pode pensar tanto os povos originários falando dos indígenas, quanto dos povos originários que foram trazidos para cá, né? Que são os povos africanos, na diáspora que aconteceu, na escravidão, no sequestro de pessoas do continente africano para cá, para as Américas. E aí me vem muito a questão da relação com a terra. O sistema capitalista coloca na gente uma relação da terra muito mais como produto. É a lógica da separação do homem da natureza. E isso vem no o sistema capitalista. Não, isso vem primeiro numa ideia iluminista de ciência que tenta separar o homem da natureza e depois a lógica capitalista traz, resgata esses valores para colocar a terra como algo a ser extraído. A natureza é algo que a gente precisa extrair o máximo possível para o nosso projeto de sociedade ou o nosso projeto de progresso. Então, por exemplo, tanto o Thales quanto o João falaram da retirada da população do local, seja para uma usina, seja para uma usina hidrelétrica, uma usina nuclear, uma obra. E a gente esquece que a relação que essas pessoas têm com a terra é diferente de uma lógica capitalista que a gente tem. Eu lembro que eu fui pesquisador da Fundagem e eu pesquisava sobre pesca artesanal e como eu lia entrevistas de pescadores
com depressão ou com sérios problemas psicológicos. Por quê? Porque eles foram retirados à terra. Então, a terra é muito mais para eles, para tanto povos originais ou como povos tradicionais, que aqui é no caso os pescadores artesanais. A terra é muito mais do que um local de retirada de recursos ou de sustento econômico. A terra é algo que mexe com o simbólico, ou seja, quando você retira essas pessoas da sua terra, você está retirando essas pessoas da convivência que elas têm com a natureza. Nos casos dos povos indígenas, isso é elevado à quarta, quinta potência. A gente tem aqui em Pernambuco o território Chucuru, que foi o território que eu pude conhecer, e é muito interessante a gente observar a relação que eles têm com a própria terra, com a agricultura, com a água, com a natureza, que é uma relação completamente diferente que a gente tem. Ou seja, quando a gente tira eles da terra, mais do que tirar o direito da terra, a gente também está exterminando mentes, exterminando lógicas de vida, tá entendendo? Então não é muito mais do que vamos tirar daqui, vamos colocar em outro lugar e lá vai ter como você se sustentar, vai ter emprego, vai ter. Sem contar que o que é que eles querem. Eu acho que a gente pergunta muito pouco o que é que eles querem, o que é que eles precisam. E muito mais o que é que a gente tem a oferecer a eles para que nossa lógica capitalista de progresso, de futuro, seja suficiente. Tá entendendo? Por isso que hoje é fundamental que principalmente a gente que está na academia, que está estudando, tente entender essa lógica indígena, essa lógica quilombola, como eles pensam a vida, como eles se relacionam com a natureza. E aí também tem os povos ciganos, aí vem os povos tradicionais com os pescadores artesanais. E como incluir esses povos na lógica que a gente vive, sem que isso interfira no modo deles de viver. Isso é um paradoxo que hoje os nossos governos partem muito pela lógica da maior força, né? A lógica do extermínio. Mas eu acho que a gente precisa pensar numa lógica em que esses dois modos de vida consigam conviver de uma maneira mais harmônica. Porque, como você disse, né, Anderson, essa população tem uma ligação muito forte com a terra que vai além da relação econômica, né? E a nossa sociedade atual, ela não consegue chegar nessa visão, e isso é muito complicado. Então, tudo é a partir de uma troca econômica que para eles não vai ser efetiva, né? Eles têm a relação de pertencimento, tanto com território geográfico, mas tanto com o sagrado, que foi desenvolvido ali ao longo das gerações. Então, para eles é muito mais do que um lugar onde eles vão desenvolver atividades econômicas. É um lugar que ele vai vivenciar a sua vida no modo mais amplo que a gente pode pensar. Ó, uma questão aqui para a gente colocar é o seguinte: nós falamos agora de Alcântara, nós falamos de Roraima, mas nós não podemos esquecer que aqui em Pernambuco existe um debate acerca da possibilidade de instalação de uma usina nuclear em território indígena, que Isso. é no município de Sertão, não é? Itacuruba, no município Isso. de Itacuruba, onde o governo, através do Plano Nacional de Energia 2050, elaborado pelo Ministério de Minas e Energia, propõe a instalação de uma usina nuclear que custaria cerca de 30 bilhões de reais. E aí não há nenhum estudo sociológico, não há nenhum estudo antropológico ou até mesmo ambiental a respeito dos impactos que essa construção poderiam levar não só para a natureza, como principalmente para os habitantes daquela região, e ainda mais instalar uma fonte de energia que, se a gente for olhar para os padrões do país que nós vivemos, que existem vários casos de desvio de dinheiro e tudo mais, que pode ocorrer o quê? De instalar uma usina nuclear e ocorrer um acidente nuclear e não ter um plano de segurança para isso. Sabe como é? Então, enfim, é basicamente isso, de trazer essa discussão até para o nosso estado, que é Pernambuco, e mostrar que populações indígenas que vivem nessa região de Itacuruba sofrem com essa intervenção de trazer o moderno. E aí o moderno eu trago entre aspas, que na visão dos povos indígenas, como o Anderson bem colocou, não é moderno. Já que eles estão ligados à terra, trazer uma questão trazer um ponto que trata da expulsão do principal meio de vida deles é moderno, é progresso.
Sobre isso, a gente tem já estudos que tentam apontar essa inviabilidade por conta dos impactos sociais e ambientais que essas obras vão ter. E a gente tem um núcleo, uma articulação antinuclear brasileira, que tem alguns professores da UFPE, como o Heitor Scalambrini, que justamente tem escrito alguns artigos junto com a outra socióloga e antropóloga chamada Vânia Fialho, que é também da UFPE, para justamente mostrar essas incongruências desse projeto de nuclearização do nosso sistema energético, né? Inclusive, é tão grave que a gente já se começa a ter uma rede de atuação contra essas obras que a Igreja Católica aqui de Pernambuco está participando. Inclusive, é interessante a gente perceber como várias instâncias dos setores sociais têm se organizado já contra isso, né? Tanto nos povos indígenas quanto o arcebispo de Recife e Olinda, como a UFPE, enfim, as partes mais racionais dentro da sociedade brasileira que vão de encontro a esse projeto político, né? Então, galera, a próxima notícia já vai para um outro lado, uma outra vertente, que é a igualdade de direitos, né? Entre homens e mulheres. E a notícia que eu trago aqui é a lição da seleção feminina dos Estados Unidos na luta das mulheres por igualdade. É uma notícia que saiu do UOL pela repórter Renata Mendonça, que é fantástica. Sigam ela no Twitter. Ela trabalha muito essa questão do futebol feminino e como o futebol feminino está sendo implementado, divulgado e fortificado aqui no Brasil. Mas a notícia em si é muito interessante, que é o seguinte: antes de ir para a Copa do Mundo, que está ocorrendo nesse momento, 28 jogadoras integrantes da equipe nacional dos Estados Unidos, que já são tricampeãs mundiais e tetracampeãs olímpicas, fazem parte de uma ação movida pelo Tribunal Americano. E que ação é essa? O processo ele fala em anos de discriminação institucionalizada de gênero, que segundo elas são atitudes que não só afetaram os ganhos financeiros da seleção, em comparação, claro, com a masculina, mas também os lugares onde elas jogavam, onde treinavam, o tratamento médico, os técnicos que tinham e até a forma que viajavam para os jogos. E é interessante observar como isso acontece nos Estados Unidos, que essa não é a primeira vez que atletas se unem para protestar contra a diferença de tratamento dentro dos Estados Unidos. Aconteceu também em 2016, nas vésperas das Olimpíadas, que ocorreram aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, quando 5 atletas norte-americanas fizeram uma reclamação formal à Comissão de Igualdade de Oportunidades de Trabalho dos Estados Unidos, exigindo direitos iguais. E o argumento das meninas é muito justo, pessoal. E elas fizeram um levantamento que é bastante interessante, que é o seguinte: o futebol feminino, elas conquistaram 3 títulos mundiais, mais do que qualquer outra seleção no mundo. Elas têm 4 ouros olímpicos e lideram o ranking da FIFA, enquanto a seleção masculina sequer chegou perto de conquistar qualquer coisa desse tipo e hoje figura em 30º na posição entre as melhores seleções do mundo, a masculina. Elas vendem mais camisas, elas geram mais lucros para o US Soccer, que é como se fosse a CBF dos Estados Unidos. E o levantamento que elas fizeram em 2015, elas provaram que elas lucraram 20 milhões de dólares a mais do que os homens, ganhando 4 vezes menos que eles. Ou seja, mostra efetivamente como esse processo de exclusão das mulheres de esportes ditos masculinos é um processo extremamente complexo e que emerge de uma luta de classes dentro dos Estados Unidos, né? Que eu acho muito interessante isso, porque para além da luta de gênero, é uma luta de classes, onde trabalhadoras exigem que tenham salários iguais ou até maiores do que os homens, porque elas trazem mais resultados, elas geram mais lucro e mesmo assim ganham 4, 5, 6 vezes a menos do que os homens. E eu trouxe essa notícia também para já preparar vocês, o público, vocês nossos ouvintes, porque nós estamos preparando também um episódio para tratar sobre a questão de gênero. A gente vai trazer convidadas para discutir isso, mas é um tema que ele não pode ficar à margem nem do nosso programa, nem da nossa sociedade. Estamos numa Copa do Mundo feminina que começou a ser transmitida em rede nacional para o todo o público. A gente tem uma seleção feminina extremamente
marginalizada aqui no país. Jogadoras que têm grande relevância a nível nacional são completamente desconhecidas para o nosso grande público, recebem mal, são mal treinadas, mal geridas, mal remuneradas, e estão sempre lá tendo uma postura de vanguarda, de resistência, participando de Copas do Mundo. A gente tem a Formiga aí, que eu acho que está na quinta ou na sexta Copa do Mundo. A gente tem a Marta, que foi eleita várias vezes a melhor jogadora do mundo, mesmo sendo completamente desconhecida para o público aqui no Brasil. A gente tem a Andressa, que hoje joga no Brasil, mas que já teve uma relevância a nível mundial, jogando pelo Paris Saint-Germain, jogando pelo Barcelona, gigante. Ou seja, é algo que nós, homens, precisamos estar atentos e precisamos incentivar ainda mais dentro da sociedade que é extremamente machista e retrógrada como é a nossa aqui no Brasil. E em relação à Formiga, é a sétima Copa do Mundo que ela está participando. E em relação a isso, a gente tem dois pontos a debater, né? É a sétima, então, mostra um atleta que já tem os seus 41 anos de idade, né? Então mostra a força, a resistência física que essa atleta tem, né? Por estar nos seus mais de 40 anos ainda disputando uma Copa do Mundo. Mas isso, ao mesmo tempo, mostra como a gente não favorece o futebol feminino, não só o futebol feminino, mas o esporte feminino, do modo geral, que não existe uma capacidade assim, de substituição desses jogadores, né? Então, não teve ninguém que pudesse substituir essa posição dela e ela continua atuando, né? Então, mostra que ela é uma atleta muito boa por estar com essa idade jogando, ao mesmo tempo que não existe uma rotatividade de jogadoras para a seleção brasileira. Porque às vezes até o próprio campeonato local de futebol não é bem organizado, não é bem gerido, não é bem, né? E dentro desse cenário, a gente pensa que a desigualdade de gênero no esporte, ela não começa quando a gente vai para a competição. Começa desde a escola, né? E isso é uma questão que não pode deixar passar batido, porque a gente, como educador, tem uma função de discutir isso, porque se a gente vai pensar nas aulas de educação física, que pelo menos eu acho que a nossa geração teve nas escolas, provavelmente as meninas e as mulheres não estavam inclusas quando o esporte era futebol. Não. Quando o esporte era voleibol, aí se dizia, não, aqui é o esporte que as meninas vão jogar, aqui os meninos saem. Na Então, escola a que eu gente já estudava era realmente assim. a escola fortalece essas desigualdades que já são iniciadas dentro do próprio lar, né? Já são iniciadas dentro da própria família. Então, é uma questão que é estrutural, né? A gente só vê o reflexo quando vai pensar, por exemplo, na Copa do Mundo, que começa a masculina em 30, a feminina vai ter na década de 90. Então, esse delay aí de 60 anos é o delay justamente de oportunidades mesmo, de desigualdade. A questão é essa, que é uma desigualdade que é estrutural, que tenta determinar os locais sociais que cada sujeito deve ocupar, os locais que muitas vezes são cristalizados. Então, o esporte da menina é o vôlei, talvez a dança e por aí vai. O do homem não, o do homem é o basquete, é o futebol, é o atletismo. Então, isso não pode deixar passar batido. E o que muitos homens que gostam de futebol e que tentam se reafirmar, a gente não é machista não e tal, tentam dizer que essa desigualdade de remuneração, por exemplo, de futebol, se dá por conta da falta de mercado. Mas aí ignora que essa falta de mercado acontece pela estrutura social, que é conivente com isso. Então, botar a culpa que a empresa não patrocina, porque Marta reclamou que recebe menos, vai receber menos do que recebia antes da fornecedora de material esportivo. Claro que tem que reclamar, pô. Se fosse Messi que deixasse de receber o que ele recebe da Adidas, a galera tava caindo em cima. Que é isso, a Adidas não vai pagar tanto pro melhor jogador do mundo e tal. E, Então, por que isso não pode acontecer com Marta? Sabe? Que é a maior goleadora da história das Copas do Mundo. Então, que é a maior vencedora de prêmios de melhor jogadora de futebol. Como é que pode? Então, a gente tem que tocar no ponto central, que é essa desigualdade, que é estrutural e que é estruturante das relações.
Bem, eu trouxe aqui uma notícia para a gente finalizar esse quadro, é, publicada no G1 Mundo, no dia 14 de 6 de 2019, cujo título é Audiência de extradição de Julian Assange para os Estados Unidos será em 2020, diz o tribunal. No, no último dia 11 de abril de 2019, Julian Assange ele foi pego de surpresa quando o presidente Lenin Moreno, do Equador, ele decidiu revogar o asilo de Assange, que se encontrava nas dependências da Embaixada do Equador em Londres, e ele foi o Lenin Moreno autorizou que a polícia de Londres entrasse na embaixada e levasse Assange preso. As acusações que apontam em cima do fundador do Wikileaks, de 47 anos, principalmente por autoridades norte-americanas, é de que ele conspira para hackear computadores do governo norte-americano e violar as leis de espionagem. E, assim, na segunda-feira 11, no dia que ele foi preso, cumprindo uma sentença de 50 semanas por violar as condições de uma fiança paga em 2011 ao entrar na embaixada equatoriana no Reino Unido há 7 anos. Os Estados Unidos alegou essas questões e pediu o pedido de extradição formal de Julian Assange. E aí o Tribunal de Westminster, em Londres, anunciou na sexta-feira 14 de junho que essa análise desse pedido de extradição será feito apenas em fevereiro de 2020. Mas, assim, não é só essa acusação que pesa sobre ele. A Suécia também pediu a extradição dele por causa de uma acusação de estupro, por causa de duas mulheres que acusaram ele de ter cometido a violação sexual, certo? Mas, no final de tudo isso é uma questão de pressão norte-americana para que o fundador do Wikileaks, conhecido por divulgar informações do governo norte-americano e de outros países envolvendo casos de espionagens ou então de violação de direitos humanos, como foi o caso que ficou famoso divulgado em 2012, 2013, não lembro, 2012, 2013 não, 2007, de um helicóptero norte-americano atirando em vários civis iraquianos, chegando a vitimar 12 deles, inclusive 2 que eram repórteres da Reuters Notícias. Então, essa notícia que eu trouxe, ela serve até como um gancho para a discussão principal do nosso programa hoje, que a gente vai discutir agora no próximo bloco. Tribuna de Debates. A notícia da prisão de Julian Assange, certo? Ela meio que é um fio condutor da nossa discussão aqui no Operação Histórica de hoje. Eu vou trazer aqui algumas informações e até mesmo para atrelar a nossa situação, a situação atual que nós estamos vivendo. O que acontece é o seguinte: em 2006, uma página administrada por Sunshine Press foi lançada. E essa página ela pretendia revolucionar o acesso à informação. Trata-se da questão do Wikileaks, um site cujos objetivos é a publicação de postagens anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais vazadas de governos ou empresas sobre assuntos sensíveis. E entre esses conteúdos publicados pelos sites, o que mais se destacaram foi um vídeo de 2007, como eu já falei, de um ataque de um helicóptero norte-americano matando 12 pessoas, sendo 2 jornalistas da Reuters durante a ocupação norte-americana no Iraque. Um manual de instruções para o tratamento de prisioneiros na prisão de Guantánamo, incluindo, dentre esse tratamento, o uso de tortura, entre outras questões de violação aos direitos humanos. Também documentos que revelam o assassinato de milhares de civis afegãos em decorrência das ações militares norte-americanas e telegramas de espionagem do governo norte-americano envolvendo autoridades no mundo todo.
Dentre essas autoridades, nós encontramos a presidente Dilma Rousseff, que em 2013 teve como líder de Estado, líder de governo, chefe de Estado, teve a coragem de denunciar esses crimes no seu discurso inaugural, no discurso inaugural da Assembleia Internacional, na Assembleia Geral da ONU. E o que chama a atenção durante as pesquisas que eu estava fazendo a respeito do WikiLeaks é um documento vazado pelo site de dezembro de 2009, certo? É um telegrama que tem como título Brasil 2009 Cultural Report on Terrorismo, que é um documento que trata a respeito do combate brasileiro ao terrorismo, em que, inclusive, no ano de 2008, o Brasil ele prendeu alguns sauditas aqui no Brasil que eles acreditavam estar sujeitos a influências terroristas. E que esse relatório mostra também o envolvimento da questão das polícias de inteligência, a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência, entre outros, na questão de melhorar essa questão de segurança, até porque naquele ano o Brasil já tinha sido escolhido para ser a sede da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Mas dentre as questões levantadas por esse documento em específico, chama a atenção um parágrafo, que aqui eu vou ler esse parágrafo, e aí eu quero entrar na discussão, junto com meus colegas aqui, a respeito do que nós estamos vivendo na atualidade. E esse parágrafo começa da seguinte forma, abre aspas. Em 2008, os Estados Unidos e o Brasil estabeleceram um grupo de trabalho com juízes de lavagem de dinheiro para compartilhar as melhores práticas e necessidades de treinamento. Fecha aspas. E aí ele vem discorrendo a respeito de quais seriam esses juízes de São Paulo e de outras capitais brasileiras, inclusive Curitiba. E isso aí agora sou eu dizendo, isso leva a crer o seguinte, que na estratégia dos Estados Unidos de montar uma equipe de juízes brasileiros que atuariam no momento certo, na questão de combate à corrupção e de lavagem de dinheiro, para ajudar os Estados Unidos a implementar seus interesses do imperialismo no país. Nesse caso envolve a questão do pré-sal, a questão da Embraer, do próprio programa nuclear brasileiro, entre outros pontos. E aí, quando nós trazemos essas informações para o momento, para a conjuntura que nós estamos vivendo hoje, de, por exemplo, os vazamentos provocados os vazamentos feitos pela Intercept, envolvendo o então ministro da Segurança Pública, ministro da Justiça e Segurança Pública, Moro, Sérgio Moro, e o procurador Dallagnol, numa trama para fazer o quê? Numa trama para influenciar numa eleição e favorecer um determinado candidato que hoje é o presidente dessa república. E aí você percebe os interesses do imperialismo norte-americano. Não é de hoje, esse documento é de 2009. Porque eu quero trazer isso? Porque atrelado a essa questão do processo contra o ex-presidente Lula e contra outros grupos, nós temos aí a entrega, que a gente não pode deixar de mencionar, que a entrega do pré-sal, ela começou também no governo Dilma, com o leilão do Campo de Libras, mas hoje nós temos um projeto de entrega do restante do pré-sal. Nós temos a venda da Embraer para a Boeing, que é uma empresa norte-americana, e que, se a gente for fazer um paralelo, se nós formos fazer aqui um panorama econômico, nós vamos ver que a Embraer era a terceira maior empresa do setor aeroespacial no mundo, perdendo somente para a Airbus e para a Boeing. E, caso os companheiros aqui não se lembrem, mas
o Brasil, na época do presidente Lula, firmou um convênio com a França para fabricar o primeiro submarino nuclear brasileiro. E que a Operação Lava Jato, ela desarticulou, ela conseguiu desmembrar todo o aparato que foi montado a respeito desse programa nuclear brasileiro quando prendeu o almirante responsável por esse programa, acusando-o de corrupção. Então, assim, diante do que nós estamos vivendo hoje, da questão da vigilância, da questão dos vazamentos de informações, da questão do acesso a essas informações, principalmente quando se tratam de informações de interesse público que envolve o destino das nações, é o que nós vamos propor aqui. Qual o impacto desses vazamentos e até que ponto esses vazamentos eles são importantes até mesmo para a saúde da democracia, né? Como a liberdade de imprensa e as tramas institucionais afetam a nossa democracia. Antes de entrar nesse assunto, eu só queria comentar sobre a Embraer. Eu acho que a entrega da Embraer, a venda da Embraer, né, foi um dos maiores entreguismos da história Foi do um nosso, crime, pô. do Acho que a nosso palavra é país. crime, Anderson. A gente sentava na cadeira dos países que construíam aeronaves. Acabou de firmar um contrato, acho que ano passado, ano retrasado, tinha firmado um contrato com a Suécia, de uma tecnologia da Suécia vir para as aeronaves fabricadas pela Embraer. A Embraer extremamente valorizada no cenário mundial, com extremo protagonismo, e foi entregue a Boeing de uma maneira assim absurda. Absurda. E lembrando que foram mais de 30 anos, né? Quase 40 anos, eu acho, de construção da Embraer para ser o que ela se tornou até o ano da privatização, né? A Embraer, que só pegando essa informação que Anderson trouxe, que o programa Embraer Saab, que era para a construção de caças para reaparelhar a frota, a esquadrilha de aviões brasileiros que se encontra brasileiro, que são os caças Gripen. O nome só para deixar claro aqui, o nome do almirante que foi preso pela Lava Jato é Otton Luiz Pinheiro da Silva, certo? Que foi condenado a 43 anos de prisão por corrupção, lavagem de dinheiro, evasão de divisa e organização criminosa. Só que tem uma reportagem da Folha de São Paulo, de 2017, que mostra que foi escrita pela Mônica Bergamo, inclusive, que é uma entrevista com ele que mostra que ele foi preso por interesse internacional. Sobre essa relação com os sistemas democráticos, a gente tem aqui no Brasil uma tentativa, né, de 2018, dado justamente a complexidade que é esse tema. Quando a gente fala sobre segurança de dados, sobre invasão digital, sobre tudo isso, a gente está tocando no assunto que creio ser um dos maiores desafios para essa contemporaneidade. Eu acho que a gente, nesses últimos 5 anos, tem visto um avanço nos últimos 6 anos, acho que desde o caso do Wikileaks, do Snowden, acho que a gente tem um crescimento de preocupação mesmo sobre isso muito grande dos países, enfim, dos sistemas democráticos. E aqui no Brasil não é diferente. Em 2018, a gente vai ter a tentativa de implantação de ser sancionada a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, e ela foi aprovada, mas só entra em vigor em 2020, né? O que fez com que, por exemplo, a nossa eleição não tivesse uma proteção de dados na internet. Isso já foi uma falha, mas enfim, né? O que aconteceu, o que a gente já sabe, né? A disseminação de fake news, porque esse projeto de lei tenta regulamentar não só essa proteção desses dados, mas também o uso dessas informações online, né? E dessa disseminação. E a gente sabe que isso não aconteceu na nossa eleição, a gente foi afetado por isso. E além disso, a gente tem impactos a partir dessa lei de 2020
que vai estar diretamente ligado ao mercado financeiro. As empresas, as operações financeiras, tudo isso que é o principal, creio eu, dentro desse jogo de espionagem de nações com as outras, enfim, de disputas diplomáticas. Eu acho que o mote é, obviamente, o sistema financeiro. Vai ter as empresas brasileiras vão ter que passar por uma readequação, que é justamente dessa política de transparência dos dados e que o governo federal tivesse uma secretaria autônoma e investigasse esses dados e tivesse um controle sobre eles. O que, na minha concepção, a gente pode tomar como um avanço, mas um avanço também que a gente deve problematizar um pouco, né? A gente deve problematizar porque nossos dados, independentemente, os dados das operações financeiras, de tudo, vai estar sob guarda do Estado. O que a gente sabe também que o Estado, obviamente, pode aparelhar e se utilizar desses dados para seus fins políticos também, né? Então a gente vive um dilema entre regulação do Estado e de controle a partir desses dados e poder correr risco desse Estado utilizar isso como uma plataforma política ou negligenciar e continuar essa incoerência, essa disputa que a gente vê no nosso cotidiano o tempo inteiro, né? E que Eu acho que essa lógica da proteção, né, João? A lógica da proteção é sempre do controle, né? isso. O Historicamente, Estado, as ele vem políticas para públicas proteger. fazem isso, né? Isso, exatamente, man. O Estado, ele vem com essa lógica de proteger o cidadão, de proteger contra o mal, contra o errado, o criminoso, mas sempre na lógica do controle. Eu protejo você controlando. Então você faz o que eu mando, faz o que eu quero, faz desse jeito. Eu vou controlar toda a sua vida e a partir desse controle eu lhe protejo. Nós não podemos deixar de lado que a história já mostra, inclusive, que a proteção desses dados ou o acesso a esses dados por parte dos governos, eles podem ser utilizados de forma para até mesmo investigar as pessoas, como foi o caso do próprio Edward Snowden, que denunciou o monitoramento feito pelas agências de inteligência norte-americana aos cidadãos norte-americanos e do mundo em geral, através do que ele chama de metadados, que é aquele negócio. Eu quero investigar João e a partir de João eu posso pegar todas as informações da rede de amizade de João e da rede de amizade de João vou pegando outras informações e aí você chega a um volume de dados, de acesso a esses dados de uma forma tremenda, de uma forma gigantesca. E ele denunciou isso em 2013, expondo esses dados através de uma entrevista concedida para o jornal The Guardian, e que de lá para cá, muita coisa, até mesmo nossa compreensão de vigilância, de dados, de acesso a esses dados, mudou até mesmo nossa forma de navegar na internet ou de fornecer algumas informações mudaram graças a essas informações divulgadas pelo Edward Snowden. Eu acho que essa pontuação ela deve ser bem clara em relação a isso, né? E Arthur, em relação também esses dados, né, dos Estados Unidos, ele se utilizava para espionar a população. Isso tem sido colocado em questão novamente esse ano, né? Mas já os Estados Unidos acusando a China em relação às redes 5G, né? Que está tendo uma disputa muito grande, principalmente por conta da Huawei, né? Na implantação dessas redes, onde ela diz que o governo chinês ele está por trás da empresa e ele vai se utilizar dos equipamentos e da rede da empresa para fazer um monitoramento das pessoas ao redor do mundo, né? E isso acabou fazendo com que, por conta de uma ação do governo norte-americano, a Google deixasse de fornecer o Android para a Huawei, né? Causando um bloqueio à empresa. Então, os Estados Unidos ele foi acusado de estar utilizando, se apropriando de informações dos seus cidadãos e agora ele está acusando, né, a China através da Huawei de estar se apoderando dessas informações
dos E esse clientes. discurso, né, do Trump é vendido como um discurso de segurança nacional, de proteção dos interesses da população, mas no fundo é uma lógica de guerra econômica, né? Uma guerra econômica, uma guerra por espaço, visto que a China está em crescente avanço do seu mercado, da sua economia, e os Estados Unidos começa a perceber que o controle desses dados, e aí que é interessante, como a economia também influencia nesse controle, né? Hoje quem detém esse controle, podemos dizer assim, das informações é os Estados Unidos, né? A partir dessas operações telefônicas, das empresas, das grandes empresas serem americanas, mas eles começam a perder já quando tem, por exemplo, a Coreia do Sul num avanço tecnológico muito forte, mas ainda assim muito aliada aos Estados Unidos. A gente vê, mas quando chega a China, que é um governo que tem uma proposta diferente, que pensa a lógica capital de uma maneira diferente dos Estados Unidos, inclusive querendo ocupar esse espaço dos Estados Unidos, vira uma guerra não só econômica, como também uma guerra de dados, de segurança, de informação, e como isso está tudo influenciado dentro do sistema capitalista do imperialismo, né? Que é uma fase onde a gente se encontra. Que são impérios, tanto norte-americano quanto chinês, lutando por espaço, pelo controle do mundo, né? É a manutenção de uma hegemonia que agora ela vai se fazer através do aparato tecnológico, né? Através dos dados dessa guerra tecnológica e tudo mais. E aí a gente entra no campo muito interessante de disputa, que é o seguinte: o governo e as grandes empresas, ou as grandes empresas junto com o governo, algumas sim, outras não, têm um controle sobre esses dados, sobre os nossos dados, sobre as nossas informações. É a lógica do controle, né? É a lógica daquela proteção do controle que a gente já comentou um pouquinho mais cedo. Mas quem é que controla o controlador? Quem é que controla? Quem é que vigia? Quem é que determina se o que está sendo feito, seja pelos grandes conglomerados de empresas que detêm essas informações, seja pelo governo que também detém essas informações por outros meios? Quem determina se o que eles estão fazendo é certo ou errado, ou é bom ou é ruim, ou é de interesse público ou não é? E aí é quando a gente entra nesses grandes vazamentos de informações, que é no caso do Snowden, foi assim no Watergate, foi assim agora no Nimoro e Delanhol, que é justamente isso, tipo, quando a gente descobre o que esses que detêm o poder de controlar e de proteger fazem, a gente percebe o quanto prejudicial esse controle nos é, enquanto população, tá entendendo? E longe de entrar numa lógica anarquista, né? Então, assim, Anderson, você pontuou aí uma questão muito importante a respeito dos vazamentos e assim, claro que está muito recente essa questão do vazamento do The Intercept, que até hoje, na data da gravação do programa, tem mais de uma semana e que ainda muitas coisas vão ocorrer. Mas assim, essa lógica de quem vigia aqueles que controlam os dados, quem vigia os vigias, por assim, digamos dizer, né? E até que ponto esses vigias eles contribuem, certo? Para manter uma ordem decrépita, uma ordem corrupta para atingir os seus interesses. E aí eu cito dois exemplos da história que mostram muito bem que esses vazamentos, já citamos aqui o caso do Edward Snowden, já citamos aqui o caso do Wikileaks, mas existem dois casos que merecem uma atenção, porque, de certa forma, eles interferiram em ações, sejam em guerras ou até governos na época. O primeiro desses vazamentos foi o Pentagon Papers, de 1971, que foi o seguinte: um analista de informações da Rand Corporation, chamado de Daniel Ellsberg, ele vazou cerca de 30 mil páginas de um relatório produzido em 1967, conhecido como History of United States Decision Making Process on Vietnam Policy,
que em português quer dizer História do processo de tomada de decisões dos Estados Unidos sobre a política do Vietnã, que é um relatório que vai desde o ano de desde do final da Segunda Guerra Mundial até o ano de 1968, que foi encomendado pelo então secretário de Defesa Robert McNamara, onde envolve ele demonstra o envolvimento norte-americano na Indochina, e o que o relatório aponta, que ele foi produzido por 30 pesquisadores, é que até aquele momento as ações tomadas pelo governo norte-americano não surtiam efeito nenhum no objetivo do governo norte-americano, que era conter o avanço do comunismo no Vietnã. E aí o Daniel Ellsberg, ele tentou de todas as formas trazer esse relatório para o governo norte-americano, tentando falar com Robert McNamara, tentando falar com senadores, entre outros conselheiros de segurança dos Estados Unidos, e nenhum deles deu atenção, até que o momento que ele chegou e disse: os Estados Unidos estão mandando vários jovens para o campo de batalha. E aí você já tem ali ocorrido a ofensiva do Tet, que foi toda televisionada, e que a opinião pública norte-americana e a opinião pública, de certa forma global, já estava dando ares negativos à guerra do Vietnã, se tornou de forma pública, porque já havia todo um protesto, mas agora de uma forma mais ampla. E aí ele decide contactar um jornalista do The New York Times, conhecido como o nome do jornalista era Neil Sherman, e aí ele expõe toda a questão que estava envolvendo ali, que o governo norte-americano ele era negligente e tudo mais, e que, de início, o The New York Times ele publicou esses documentos, logo depois o The Washington Post ele localiza o Ellsberg, o Daniel Ellsberg, e também decide, junto com o The New York Times, publicar essas matérias, e que vai causar ali uma disputa judicial entre a divulgação dessas informações e a segurança de Estado. E aí a Suprema Corte norte-americana, por 6 votos a 3, ele vai o quê? Ele vai decidir pela continuidade da publicação desses documentos, pois, segundo o ministro William Douglas, da Suprema Corte norte-americana, a publicação das reportagens contribuíram para a discussão de questões públicas vitais para a saúde nacional. O outro caso, que você inclusive já citou, Anderson, é o caso Watergate, que culminou com a renúncia do então presidente Richard Nixon, que naquele ano, no caso em 1972, 17 de junho de 72, 5 pessoas foram presas, foram detidas quando tentavam fotografar documentos e instalar aparelhos de escuta no escritório do Partido Democrata em Washington. E aí você tem 2 jornalistas do Washington Post, que é o Bob Woodward e Carl Bernstein, que eles vão começar a investigar e vão apontar os casos de corrupção envolvendo o Partido Republicano naquele momento. E toda essa investigação vai culminar com a renúncia de Richard Nixon. E aí a grande pergunta que a gente pode tirar daqui, e até para levantar outras discussões envolvendo não só questões de vazamentos, que incluem questões de segurança nacional, violações de dados, porque o que o governo norte-americano fez, segundo apontou Edward Snowden, não só a violação de dados dos cidadãos norte-americanos, mas possivelmente meus dados, os seus dados, o de João, de Thales, de Sidney e de tantos outros foram violados. Com certeza nós não temos, assim, eu acredito que a NSA não encontrou nada de interessante no meu computador, no computador de vocês, mas fomos investigados em relação a isso. E a gente precisa levantar aqui. E até mesmo pegando um exemplo agora das reportagens do The Intercept. Nós precisamos, no caso, reformulando, até que ponto podemos ser livres sem sermos
monitorados e de que forma podemos ajudar os cidadãos a se tornarem eleitores conscientes e refletir sobre o tipo de sociedade que vivemos. Pegando o exemplo aí das relações entre Sérgio Moro e Dallagnol. A relação dos dois bota em xeque o quê? Todo o processo judicial. Não só envolvendo as ações da Lava Jato. Mas como ele afirma, como ele vai a público, no caso ontem, dia 19 de junho de 2019, vai na Comissão de Constituição e Justiça do Senado e afirma que é natural esse tipo de envolvimento entre procurador e juiz, então ele está colocando em xeque todo o processo judiciário brasileiro. Que aí você, por exemplo, pega os casos de pessoas que são marginalizadas, a exemplo dos negros, e que vai para uma audiência e que é encontrado, por exemplo, com 50 gramas de maconha ou com coisa de menor potencial ofensivo, e há um conluio entre o Ministério Público e a justiça dizer, já que ele é um negro, vamos colocar ele na cadeia, vamos condenar ele. É isso, esse tipo de relação que existe. Enfim, esse vazamento de informações eles podem ajudar a refletir sobre o tipo de sociedade que vivemos. E Eu dentro acho. disso, pensar qual o papel da mídia, né? Também. Qual o papel da imprensa em divulgar todo esse esquema que ocorre nos bastidores? Os jornalistas eles têm o dever ético de divulgar para a sociedade essas informações que eles receberam, né? Então, é uma obrigação dele. Essa questão de saber se foi um hack, se foi um vazamento legal ou ilegal, não fica a cargo do jornalista. O trabalho do jornalista é repercutir, é informar a partir disso. Usando até a própria fala do Sérgio Moro, que no programa Conversas com Bial, disse que o que não importava os meios que ele tinha obtido a gravação da presidente Dilma, da então presidente Dilma, com o ex-presidente Lula. Mas o conteúdo das informações. E agora ele se contradiz, dizendo que foi os hackers e tal. O que importa é que foi revelada a farsa. E aí Justo. a imprensa independente, ela expôs toda essa farsa. E nós não estamos tratando aqui de um jornalista de quinta categoria, como existem aí vários casos na imprensa brasileira de jornalistas que, diante dos fatos, preferem estar do lado da retórica de que foi um hacker que invadiu as contas e que foram as provas obtidas de forma ilegal, na visão deles. É o seguinte, o que está acontecendo, né? O que importa é o conteúdo das mensagens. É o feitiço caindo contra o feiticeiro agora, né? Como você Exatamente. disse, Moro, ele se utilizou desse discurso que não importa a forma como foi obtida, mas sim o conteúdo das mensagens, e agora ele se contradiz, né? E essa questão da mídia, né, dos grandes veículos de mídia, né, com esses vazamentos, se a gente for olhar os vazamentos anteriores, como o que você falou, que envolveu a presidenta Dilma, né, o caso do Panama Papers e tudo mais, do WikiLeaks, foram dados que foram vazados e muitos até os grandes veículos de mídia, como o próprio G1, né, colocaram trabalharam em conjunto com o Intercept para repercutir essas notícias, e hoje, né, esses grandes veículos, por também, de certa forma, tá com o rabo preso nessa confusão toda, eles colocam o site da Intercept como se fosse simplesmente um site, não um veículo também jornalístico, um veículo de investigação, né? Tentando deslegitimar o pessoal que compõe o Intercept, né? E essas informações, elas mostram para a gente precisa analisar, né? Qual é o limite da atuação desses magistrados, né?
qual é a relação deles com os envolvidos no caso, né? Então, a gente veio a contradição toda. Foram, acho que agora quando a gente está gravando, quase duas semanas desses vazamentos. E foi o tempo. A gente até agora não teve nenhuma informação conclusiva pelos citados, mas eles não sabem dizer. Uma hora eles dizem que foi um hacker, outra hora eles dizem que a mensagem foi há muito tempo, eles não sabem da veracidade daquilo ali, não se lembram mais, né? Então, mostra que eles estão tropeçando nas próprias pernas, não sabendo lidar com isso, né? Então, isso, ao meu ver, isso mostra um comprometimento deles muito grande com isso, né? Que eles estão envolvidos ali, né, nessa criação de provas, né? E tudo mais. E isso também mostra uma lógica da nossa mídia, né? De como nossa mídia foi construída historicamente. Se a gente for observar direitinho, na fala do Arthur, ele comentou sobre alguns casos que aconteceram no mundo e a gente citou 2 dos Estados Unidos. Mas a gente não cita o do Brasil, não é porque a gente é puxa-saco de norte-americano, não. É porque na nossa história, na nossa mídia, a construção do discurso da mídia brasileira sempre foi uma lógica muito mais de detenção de poder. A gente sabe que o grande conglomerado de mídia é dono de uma família, enquanto as outras ficam meio que margeadas, sempre viveram à margem durante a história. E a gente vê que nas localidades, nos nossos estados, quem comanda a mídia é sempre um político. Ou seja, a mídia que ela nasce também com esse papel de, de ser também um porta-voz para o povo, né? De informação, de checagem, de denúncia, ela é controlada justamente pelas pessoas que deveriam estar nesse palanque. No sentido de essas pessoas que deveriam ser denunciadas, ou ser checadas, ou ser intimadas pela mídia, elas são as detentoras da mídia. E rapidinho, segundo, e isso me lembra que se tenta falar sobre a mídia e um papel talvez de isonomia dentro da veiculação dessas informações. O que a gente sabe que não existe, né? Desde o século XX, as próprias teorias da área da comunicação, enfim, da área de jornalismo, fala que essa isenção é uma questão muito complicada de se falar, principalmente hoje, onde boa parte dos conglomerados da mídia tem um certo posicionamento político ideológico já definido e, além disso, a gente percebe até pelo público que consome determinadas mídias. E Isso a eu gente acho não que isso não é pode um problema, negar. né, João? Não, Eu não não, vejo isso isso não como é um um problema. problema. Não, É, inclusive, desde o mas início do século XX já se falava sobre isso, de que, inclusive, isso, Max Weber vai dizer que a isso, política, a primeira profissão que vai ser remunerada dentro da política vai ser o jornalismo. Ele vai dizer, o sociólogo vai dizer isso, e é uma questão que eu acho que, que não deve ser negada. Que é é, natural que se tenha esses posicionamentos, mas a questão é a responsabilidade social que também o jornalista deve ter. Só esse ponto que deve ser é. colocado. Eu acho que o problema não é o jornal, ou o veículo, seja jornal, rede de TV, tenha um posicionamento político. No sentido de tipo, eu sou social-democrata, não, eu sou mais um direita, liberal. Isso eu não vejo problema. Eu vejo problema em outras coisas, como por exemplo, primeiro, a falta de pluralismo. Quando todas as mídias de um país, quando todas as mídias do país discursam e panfletam em torno de uma lógica de vida, uma lógica política, isso é ruim, porque isso aliena. Esse é um ponto. O segundo ponto é o tratamento das informações. Tipo, não é porque um jornal, não é porque um veículo de informação, ele tem um posicionamento político que ele precisa negar preceitos básicos como moralidade, checagem de informações, como é que eu posso dizer, ética no discurso. Não usar a mídia para ataque, né? Porque divergências todos teremos. E sempre teve. E aí é que eu vejo também, trazendo de novo a figura americana, nos Estados Unidos, quantos jornais a gente tem? Quantas redes de TV a gente tem nos Estados Unidos? Tem de todas as vertentes Uma políticas coisa, imagináveis. e uma coisa que é preciso deixar claro é que nos Estados Unidos há um combate
direto entre, por exemplo, um jornalista que é do The New York Times, ele vai criticar ele pode criticar outros jornais, ele critica outras redes de televisão, etc, sem ter medo de represálias, porque aqui no Brasil é o seguinte. Eu não me lembro, eu acho que isso eu vi num dos vídeos do Henry Bugalho essa semana, que é o seguinte, o jornalista brasileiro ele tem medo de se apoiar numa determinada retórica ou então confrontar um outro jornal, porque ele pensa o seguinte: se eu for confrontar esse jornal, por exemplo, eu sou aqui de um jornal tipo Jornal do Comércio, que é o jornal de circulação aqui no nosso estado, em Pernambuco, mas aí eu quero ter meu sonho, eu almejo trabalhar na Folha, e aí eu vou criticar a Folha, e aí ele fica teoricamente queimado. Nos Estados Unidos não ocorre isso. Eles confrontam outras pessoas e as pessoas entendem aquilo não como um confronto ad hominem, que você está confrontando a pessoa não pelo conteúdo, mas sim por questões pessoais, pelo que ele é. E aí eles entendem aquilo ali como se fosse um profissionalismo, coisa que não existe aqui. Entendeu? Veja que esse furo, que foi o caso agora do The Intercept, foi feito por um jornalista norte-americano. E que está sendo acusado, de todos os lados, né, da mídia brasileira, de ser um tendencioso, de estar ligado ao PSOL, de isso e aquilo. Aí vem fake news da família Bolsonaro, dizer que ele estava ligado a Jean Willis por conta do marido, e assim Pagou um sucessivamente. hacker russo, não foi um absurdo aquele É um pagou absurdo. um negócio. E tipo, e se você pensar que essa discussão entre jornais é algo comum, que no próprio caso, Arthur, que você citou, sobre o Pentagon Papers, o Washington Post foi atacado várias vezes pelo The New York Times. Os editoriais de ambos semanalmente tentavam ali argumentar, contra-argumentar dentro dessa narrativa, de certa forma, questionando o vazamento desses documentos e falando sobre a postura de como isso desestabilizava os Estados Unidos e a guerra do Vietnã, e o Washington Post atacando e mostrando os crimes de guerra em si. Então, aqui no Brasil, o que é que acontece? Acontece que o Intercept faz essa série de notícias, tem esse vazamento de dados aí, de informações, de conversas sigilosas, e a grande mídia brasileira como um todo endossa a crítica contra o jornal. A gente não vê, na verdade, nem contra o jornal, praticamente é contra a figura do Glenn. A gente não vê outros jornalistas traçando outras narrativas, outras possibilidades que vão de encontro ao que o Glenn traz, ou que vai se opor, mas que vai se opor a partir de um argumento técnico, né? E não de achismo, e não somente de posicionamentos políticos e ideológicos, que é como no caso da Globo, que a gente não pode negar que o Grupo Globo, a Rede Globo como um todo, o jornal Globo, Grupo Globo, né? o Grupo Globo como um todo, está tratando esse caso desde o primeiro momento, não como algo importante para a política brasileira no tocante às conversas em si, mas sim como algo importante para a gente pensar a segurança nacional e a invasão de hackers, como o Jornal Nacional fez durante todos esses dias. Quer alimentar a retórica que que houve uma ação orquestrada, isso aí é uma retórica em parte institucional, que agora eles criaram essa versão e porque pelo que eu antes na quinta-feira as reportagens saíram no domingo, se eu não me engano, dia 8, não, dia 9, ou foi dia 2 de junho, certo? E uma semana, dias antes, na quinta-feira, eles lançaram dizendo uma notícia dizendo, os hackers invadiram o celular de Sérgio Moro, certo? Então eles meio que já se havia rumores do que poderiam acontecer. E aí eles estão alimentando essa retórica de que foram hackers russos, e daqui a pouco não se espante se daqui a pouco dizer tem relação com os hackers que interferiram na eleição
do presidente Donald Trump e de Hillary Clinton lá nos Estados Unidos. Porque a tendência é generalizar, né? De querer generalizar. Mas qual o interesse da Globo, que ao mesmo tempo ataca o governo Bolsonaro, querer manter o discurso de hacker para blindar Sérgio Moro? Enfim, qual o interesse dela? Porque ela ataca com um e blinda o outro se os dois, como a própria fala do Bolsonaro, que ele deixa claro no vídeo, que ele diz que é casado com os seus ministros, né? Que ele diz que primeiro foi casado com Paulo Guedes, depois foi casado com não sei quem, que ele entra num casamento não para se separar, mas para viver eternamente, né? E assim, qual é essa lógica de querer blindar o Sérgio Moro? De toda aquela questão. Lembra aqui o seguinte, a gente precisa deixar claro o seguinte aqui, que a Rede Globo, ela ignorou o fato das diretas já, a campanha de diretas já, certo? Pela redemocratização do Brasil, até quando ela não pôde. Ela ignorou até quando ela não pôde e teve que ir a público mostrar a manipulação do debate que ela fez entre Lula e Collor nas eleições. Só rapidinho, Arthur. Como indicação, assistam Muito Além do Cidadão Kane. Tem completo no YouTube. Claro. Vocês vão ver exatamente isso que o Arthur tá falando. Como a Globo tentou abafar até o último instante as revoltas, as manifestações que ocorreram para o fim da ditadura militar. Inclusive na passeata dos 100 mil, como ela foi noticiada pela Globo, que é um absurdo. Mas eu vou deixar vocês verem isso quando vocês assistirem lá o Muito Além do Cidadão Kane. Então eu acho que o fato desse vazamento ter sido entregue, né, ou ter chegado às mãos de um jornalista norte-americano, que já era conhecido também por um caso extremamente importante de vazamento de informações, diz muito sobre como nossa mídia foi construída, que foi o que o João falou, o que eu falei mais anteriormente. E é importante observar também que a mídia ela é construída também como projeto político, como projeto de sociedade. Tá entendendo que ele é construído a partir de uma lógica. E como se analisar os discursos que os jornais produzem? A gente tem várias perspectivas, né? A mais utilizada atualmente dentro da academia é uma perspectiva mais Foucaultiana, na ideia da criação dos discursos de poder e como isso são estruturados, seja na mídia, ou seja e como isso reflete na sociedade. Mas é também importante perceber que como pensam a mídia em um outro sistema político. Pensando a mídia e a construção dessa mídia a partir de uma lógica marxista, tanto Marx quanto Engels pensou sobre isso. Tá entendendo? Colocando a comunicação como um ato guerrilheiro na sociedade de alienação capitalista. Ou seja, numa lógica marxista, a mídia, ou seja, a comunicação, ela serve justamente para libertar, na ideia de libertar, de tirar a população de uma alienação capitalista. E aí, mais à frente, a gente percebe Lenin. Lenin, em 1917, ele publica um artigo chamado Como Começar, que sai depois, no ano de 1901, na revista Iskra. É uma revista do Partido Bolcheviques, que ele diz o seguinte: o jornal, abre aspas, o jornal não é somente o propagandista e agitador coletivo, é também o organizador coletivo. Nesse sentido, pode-se compará-lo aos andaimes colocados em torno de um edifício. Facilitam a comunicação entre os diferentes trabalhadores da construção, ajudando-nos a distribuir o trabalho e a estar cientes dos resultados gerais que se alcançam conjuntamente, através do trabalho organizado. Ou seja, essas ideias elas permearam a condução das relações entre o que se conveniou a chamar de centralismo democrático. A mídia e a comunicação, como foi pensada pelo marxismo, dá origem ao centralismo democrático, que é um mecanismo político utilizado muitos nas formações políticas de alguns partidos aqui do Brasil. Do partidão. Isso. Que é a ideia do quê? Do modo de registramento do Estado, no qual todas as decisões do partido elas devem ser cumpridas. Mas de que maneira? A discussão ela acontece e o que é decidido dentro do partido ele é o que é cumprido, que é o chamado de centralismo democrático. Mas Lenin, ele volta a defender o papel do jornalismo como elemento de transição entre o capitalismo e o socialismo, como educador das massas. Mas que a imprensa, ela ainda não estava fazendo o suficiente. Isso a gente está falando o quê? Em 1918.
Então, o marxismo ele pensa a imprensa e a mídia muito mais como um mecanismo de educar a população para se livrar do capitalismo, né? Para ultrapassar o limite do capitalismo. E a mídia que foi construída aqui no Brasil é uma mídia que já pensa o contrário. É uma mídia que tem um discurso de preservar as instituições e o poder. Visto que os grandes conglomerados, como eu já falei, são de poucas pessoas, a gente tem uma pluralidade de mídia aqui no Brasil muito baixa. E estadualmente, os donos dos mecanismos de comunicação, seja rádio, jornal ou televisão locais, são sempre nas mãos de famílias políticas. Então é importante também a gente perceber o discurso, como ele é produzido e com que objetivo ele é produzido. Eu trouxe aqui uma lógica marxista, uma lógica pensada por Lenin, por Marx, e a gente vê como isso vai desencadear depois em Thompson, quando ele vem no livro A Formação da Classe Operária Inglesa. Ele trabalha como os jornais operários ajudaram no avanço de pautas importantíssimas, como o limite de 8 horas de trabalho, a proibição de trabalho de crianças e adolescentes, a proibição de trabalho de mulheres grávidas em situações insalubres. Foi o pensamento de uma mídia, a partir de uma lógica marxista, que fez com que a classe operária inglesa conseguisse grandes avanços sociais, grandes avanços na classe trabalhadora, que Thompson vai estudar isso nos seus 3 livros. E depois a gente tem o Zizek, e depois a gente tem outros pensadores marxistas que começam a questionar a mídia, como a mídia é produzida no Ocidente, a partir de uma visão, de uma ótica ou marxista, ou thompsoniana, ou neomarxista, como vocês queiram chamar. Mas a gente, no Brasil, a gente tem uma mídia ela é construída a partir de uma outra perspectiva, né? Que é uma perspectiva de lógica do discurso do poder. Que aí Foucault vai trabalhar mais isso, né? Que é a criação dos discursos para legitimar os status quo, né? Que é legitimar os poderes já constituídos. Pegue o exemplo aqui do nosso estado de um jornal chamado Diário de Pernambuco. Um jornal historicamente ligado aos interesses da classe da aristocracia açucareira do estado. Por exemplo, você pega um caso estudado por um pesquisador daqui de Pernambuco, o Pablo Porfírio, que acho que acredito que todos nós conhecemos, que é o caso da usina de Estreliana, que 5 trabalhadores, 5 ou 4, não me lembro agora a quantidade certa, foram assassinados pelo o usineiro, pelo dono da usina da Estreliana, e que o jornal ele criou um discurso de que esses trabalhadores eles eram ligados a movimentos comunistas, eram ligados às ligas camponesas, mas que na verdade, quando o Pablo ele vem trazer a sua pesquisa, ele mostra que esses trabalhadores eles foram reivindicar pelos seus direitos trabalhistas, como férias e a questão de pagamentos que estavam atrasados. E o jornal ele criou toda uma ambientação, toda uma retórica de que eles eram agentes do comunismo agindo aqui em Pernambuco e por isso que eles deveriam e por isso que eles foram mortos. Veja como é interessante essa questão que você trouxe, ela é muito boa. Então, assim, já chegando aqui para as considerações finais desse debate, eu acredito que nós tratamos de vários pontos que foram desde segurança nacional até o uso do discurso do jornal para legitimar ou até mesmo para denunciar as práticas do Estado ou de grupos sociais, etc., de classes sociais, etc. E assim, vamos aguardar, assim, vamos aguardar os próximos vazamentos do Intercept. Agora, esses vazamentos que se tornaram uma febre entre as pessoas que estão acompanhando, né? Inclusive pessoas que estão dizendo que é mais interessante do que algumas séries que estão sendo produzidas aí. Enfim, os companheiros, se quiserem acrescentar mais algumas coisas, enfim. Eu acho que é interessante a gente só bater um pouco na tecla do hacker, né? Essa questão do hacker, ao meu ver, é mais uma cortina de fumaça que esse governo tenta colocar sobre o caso, né? Como ele sempre faz com tudo que acontece dentro do governo, ele fica criando fumaça para tirar atenção. Se fosse um hacker,
esse grupo, esse hacker, já teria dito a qual grupo pertencia, né? Porque isso é um procedimento padrão, né? Os hackers não querem fazer as coisas para ficar no... Eles fazem isso e colocam o seu grupo que fizeram isso, né? Então a gente sabe que foi uma fonte que deu isso. Eu acredito que alguém quis tirar o seu da reta, viu que a coisa estava desmoronando e repassou essas informações. Isso, essas informações ela mostram como a Lava Jato, né? Ela se utilizou do judiciário, né? Para fins políticos. Ela, ela se, claro, a gente não pode deslegitimar a operação por completo, né? Mas a gente viu que ela foi utilizada basicamente para colocar um determinado setor, um determinado grupo no poder e manter esse grupo no poder, custe o que custar, né? Passando, indo-se acima da lei, né? Para tentar se justificar. Acho que, na minha opinião, só falta eles virem dizer isso, né? A gente agiu contra a lei para poder garantir a lei, né? Então, eu ainda acho que a gente pode pôr em xeque a Operação Lava Jato e acho que deve pôr ela em xeque. Não, primeiro que eu acho que essa discussão já tirou a Lava Jato de um divã, né? A qual ela veio para salvar nossos caminhos políticos, enfim, das mãos desses grandes corruptos e que estão esvaindo nosso dinheiro público. Enfim, primeiro, eu acho que a gente já tirou a Lava Jato desse divã, desse lugar imaculado. E segundo, eu acho que a forma como a Lava Jato foi conduzida, como tudo aconteceu, contribuiu diretamente para a desestabilização econômica que a gente vive hoje, o ataque à Petrobras, enfim, toda a condução equivocada que foi feita pelos juízes, o qual inclui o Sérgio Moro. É importante a gente discutir essa operação, porque estruturalmente ela não modificou em nada nosso sistema político. E mais, esse vazamento, na minha concepção, mostrou e explicitou, mesmo que ainda previamente, o que uma parte da população brasileira já tinha percebido, que era um trampolim político e que se materializou com a presidência do Jair Bolsonaro e com a indicação do Sérgio Moro para ministro. E é importante a gente trazer isso, por quê? Porque os meios digitais foram um local que esses discursos foram mais legitimados, né? E, consequentemente, a grande mídia comprou a ideia da Lava Jato, reproduziu a ideia da Lava Jato, entrou diariamente nas nossas casas, à noite, quando a gente ligava a TV, era a Lava Jato que estava na mídia, e foi ela que construiu toda essa imagem de 2016 de instabilidade política que a gente vive hoje. E essa instabilidade, a partir desses vazamentos, mostrou que acontece por interesses somente exclusivos, na minha concepção, políticos. O Dallagnol queria poder político, o Moro queria poder político, o Fux queria poder político dentro do STF, e é isso que a gente não pode esconder. E o papel, na minha concepção, de um jornalismo sério, um jornalismo baseado em fonte, enfim, o compromisso social, é um jornalismo em que não passa a mão, é um jornalismo em que realmente se põe, muitas vezes até em xeque também, se põe em evidência como o que o Intercept está fazendo, e que talvez falte isso, velho. Talvez esteja faltando isso para a mídia brasileira. Porque a forma como a gente organiza a nossa mídia não é nem um pouco democrática. E eu lembro muito do Hugh Alden, que foi um austríaco, né? É, na verdade, ele é um americano, mas que passou muito tempo na Áustria e que ele, na década de 30, vai falar sobre a mídia e a relação com os regimes totalitários, né? E ele vai dizer, em linhas gerais, que o papel da mídia, em nenhum momento, é somente garantir o pão para os seus trabalhadores. Não é somente isso. Então, isso mostra, na minha concepção, que a gente tem um problema sério na sociedade e que a gente não discute, que é como a mídia tem que ser democratizada e como talvez a gente precise
que o Estado atue nessa frente, mas que talvez, nesse momento, o Estado atuar vai ser somente a aparelhagem dessa mídia, né? Então, enfim, eu acho que é um perigo que a gente está correndo na nossa democracia. Ela está em risco, e não está em risco por conta de vazamento de dados por hackers, ela está em risco por vários outros fatores, o qual ele somente é um desses aspectos. Então, eu acho que é isso. Lembrando que ainda está muito no início essas divulgações das conversas do The Intercept. Por isso a gente fez uma escolha até editorial de trabalhar muito mais questões que fundamentam o que mais tarde vai ser um episódio. Que com certeza a gente fará um episódio mais específico sobre esses vazamentos. Mas o que a gente quis trabalhar hoje é muito mais conceitos como vazamento de informações, o discurso da mídia, segurança de dados e como isso influencia na nossa vida, né? Na nossa vida, que a gente vive uma vida no capitalismo, uma fase já imperialista, uma fase de globalização, onde as informações elas permeiam todo mundo, seja por armazenamento, seja pela nuvem. A gente ainda vai discutir muito sobre isso. É um assunto que não acaba aqui, né? Como todos que a gente discute, nunca se acaba em um podcast. Fique à vontade para comentar seja nos nossos mecanismos, nas nossas mídias sociais, seja no Instagram, no Twitter. Fique à vontade no YouTube. Vamos discutir e vamos esperar, né? Para ver que novos vazamentos vão aparecer e como isso vai influenciar nossa política para que a gente construa futuramente um episódio sobre esse tsunami chamado vazamentos do The Intercept. Momento amigo do povo. Então, galera, vamos encerrando mais um podcast com o nosso amigo do povo, nosso já tradicional amigo do povo, as indicações que a gente faz. E hoje são indicações importantes, né? Tem esse feriadão aí, curtir esse feriadão de São João, já sacando essas indicações. E eu vou deixar a minha primeiro. A minha indicação é um documentário que foi lançado no dia 19 de junho pelo Netflix. Mais de 16 países, né? Um lançamento global da Netflix, que é o Democracia em Vertigem. É um documentário que envolve muito, tanto o pessoal quanto o político, o cenário político, desde o impeachment da Dilma até a eleição do Bolsonaro. Ele é feito pela cineasta Petra Costa, que ela participa mais como uma testemunha mesmo da ascensão e queda do grupo político do PT e a polarização que acontece no Brasil pós isso. É um documentário assim fantástico, por quê? Porque a história da Petra Costa é uma história muito interessante. Os pais dela, a família dela sempre foi uma família de direita até a ditadura militar, o golpe civil militar em 64, e a partir disso o pai e a mãe dela são presos em 68, fogem do país, vão para o exterior e a partir disso começa uma construção da Petra como uma militante política mais voltados para as causas sociais, mais voltados porque do campo da esquerda política, se a gente pode dizer, pensando dialogicamente, que não é um pensamento mais que eu considero interessante, mas ela tem um pensamento mais de esquerda e ela participa assim efetivamente do cenário político desde a ascensão do Lula quando ela tinha 9 anos, a queda da Dilma, a Lava Jato, o início da Lava Jato, do Mensalão, ou seja, é um documentário, é 2 horas de documentário, e é um documentário assim imprescindível para se entender a partir de uma realidade, né, que é a realidade da Petra, para se entender o que aconteceu no Brasil durante esse último período. Bem, minha indicação ela vai seguindo aqui o tema do podcast de hoje, que nós fizemos hoje. A minha indicação é um filme de 2014 chamado Kill the Messenger, em português é o Mensageiro, que conta a história de Gary Webb. Quem era esse cara? Ele era um jornalista de um pequeno jornal norte-americano, californiano, conhecido como The San Jose Mercury News, e que em 1996 ele denunciou, através de uma série de reportagens, a aliança entre o governo norte-americano, na época presidido pelo Donald Reagan, o republicano astro de cinema,
e os contras na Nicarágua, que era um grupo militar conhecido pela sua extrema violência contra as tropas sandinistas. Essas reportagens publicadas pelo Gary Webb, elas denunciavam o envolvimento dos Estados Unidos com o tráfico de drogas, nesse caso especificamente a cocaína, onde os lucros que eram obtidos através da venda dessas drogas serviam para financiar os grupos antissandinistas na Nicarágua, ou seja, os contras, que eram tropas do governo lá que pintavam a miséria. Essa cocaína, ela acabou entrando nos Estados Unidos em forma de crack e sendo distribuída em comunidades carentes nos Estados Unidos, em especial aquelas controladas pelo Black Panther Party. Esse caso acontece na década de... essa questão do envolvimento do governo Reagan com os contras, ela ocorre na década de 80. O dossiê apresentado por Gary Webb, intitulado de Dark Alliance, ele expôs essas relações promíscuas entre os Estados Unidos e os contras na Nicarágua, e por causa da publicação desses dossiês, que atingiu principalmente a relação dos serviços secretos norte-americanos, em especial a CIA, Webb ele foi perseguido e sofreu vários ataques da própria imprensa, inclusive do jornal The Washington Post, por causa de suas reportagens. Parte do ataque ele foi orquestrada pela própria CIA, destinada a destruir a reputação do jornalista. Após isso aí, depois que sua carreira foi encerrada de forma trágica, com a morte em 2004 do jornalista, porque ele foi encontrado morto com 2 tiros na cabeça. E até hoje não se sabe se ele cometeu suicídio ou se ele foi assassinado por causa dessas questões. Porque desde a publicação das suas reportagens, ele ficou afirmando, batendo na tecla que sua tese estaria correta. Então a minha indicação é essa, que é o filme Kill the Messenger, O Mensageiro, e é isso. Então, gente, a minha dica cultural hoje, eu acho que serve bastante para professores da rede básica. Eu acho que é um ótimo recurso didático. Se chama guerrasdobrasil.doc, uma série documental que foi produzida também pela Netflix, né? E que eu acho excelente. São 5 episódios só, é uma série documental muito curta. Cada episódio tem cerca de 25 minutos, 26 minutos. E eles são episódios independentes um do outro. Foi feito pelo diretor Luiz Bolognese. Ele foi roteirista do Bicho de Sete Cabeças, né? Então, só pra gente ter uma ideia aqui, é um profissional já reconhecido na área do audiovisual. E ele fez essa série documental com participação de pesquisadores, professores, de militantes, enfim. E são episódios que tratam de conflitos na nossa sociedade em tempos históricos diferentes, né? Então, começa com as guerras da conquista, então fala sobre o processo de colonização e os embates com as populações indígenas aqui do Brasil, e como essas lutas atravessam temporalmente a nossa sociedade. O outro episódio a gente tem as Guerras de Palmares, que fala sobre justamente a formação dos quilombos aqui no Brasil no período colonial e seus desdobramentos. A Revolução de 30, a Guerra do Paraguai, na verdade eu inverti a ordem, mas enfim, e a Universidade do Crime. E tratam justamente, o fio condutor, na verdade, dos episódios são os conflitos. O que a gente percebe é que é uma tentativa de mostrar que a nossa sociedade ela não é tão homogênea como se tenta construir essa imagem, ela não é tão passiva como se tenta retratar e como se tenta construir essa imagem na contemporaneidade. E sim, é uma sociedade que foi construída em cima de conflitos, de embates, de discussões, de guerras, de batalhas, de mortes. E é isso que é o fio condutor. E eu acho excelente para a gente mostrar uma narrativa contra-hegemônica, né? Tenta mostrar que, na verdade,
muitos desses conflitos foram desiguais. Essa é a prerrogativa principal, mostrar que esses conflitos não estavam os conflitantes não estavam em pé de igualdade. Hoje eu vou na contramão um pouco dos companheiros, sair um pouco dessas políticas sociais. E a minha dica cultural vai ser dançar um forrozinho, um milho, pular umas fogueiras. E eu vi um disco, o Baião do Viramundo, um tributo a Luiz Gonzaga. Um disco que foi lançado nos anos 2000, é um disco antigo, do início do século. Mas é um disco muito bom, que é uma coletânea com regravações das músicas de Luiz Gonzaga. Então tem uma galera muito boa, que é Black Alien, tem Mestre Ambrosio, DJ Dolores, Otto, Nação Zumbi, Naná Vasconcelos, sabe? Então é uma nova roupagem que deram as músicas de Luiz Gonzaga pra gente passar o São João, aquele modelo. Então aqui, para a gente finalizar esse podcast, dar algumas notícias. A primeira é que em breve nós vamos estar lançando o nosso site, onde o diálogo entre a audiência será melhor, que vocês podem mandar sugestões, comentários, entre outras coisas. Mas enquanto isso, vocês podem mandar e até mesmo fortalecer o trabalho seguindo nossas mídias sociais, seja ela o Twitter, que é o @opistpodcast, o Instagram, que é o @operacão histórica. Lá você vai ter o acessos para nossa página no Spotify, no SoundCloud e também nosso e-mail, que é o operacãohistórica@gmail.com, onde você pode mandar suas sugestões, mandar críticas, dúvidas, debater aqui no nosso programa. É isso aí, galera. Eu queria também mandar uns abraços aqui pra uma galera que tá ouvindo a gente, que tá discutindo com a gente. Queria mandar um abraço aí pra Gustavo, Jaque, Pedro, Antônio, que são alunos lá do curso de História da Federal Rural de Daiane tem Pernambuco. sempre ouvido a gente também, né? Um abraço aí pra vocês, valeu pela audiência e tamo junto, galera. Galera, 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 galera.